Fala galera, meu nome é Thales Campos e eu sou professor de Química aqui do H+, da unidade de Belo Horizonte. Estamos aqui ao vivo diretamente do estúdio de gravação da MED 1, né? Aqui está o meu arroba e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com uma parte da Química, né? Que é o início de tudo ali, uma historinha, a parte dos átomos, entender como que surgiram os átomos, certo? A matéria de atomística, mais precisamente a parte dos modelos atômicos. Então vamos lá. Galera, existiram diversos modelos atômicos, né, que eles foram teorizados lá 400 anos antes de Cristo com os filósofos gregos, né? Leucipo e Demócrito de Mileto, eles teorizaram que tudo que existia na natureza era formado por partículas que, pensa comigo, se você pegar esse pedaço de giz, partir ele no meio, pegar essa metade, partir no meio, pegar a outra metade, partir no meio, e ir partindo no meio para sempre, uma hora você ia chegar numa partícula que não tinha como dividir mais, uma partícula não divisível. Então, no grego, átomo significa isso, é uma parte que não se divide, né? Então, isso aqui, ó, uma parte não divisível. Parte não divisível. É o átomo. Então, essa era uma ideia muito abstrata. Ninguém podia acreditar numa coisa que você não conseguia ver, você não conseguia provar isso, né? Era só teórico. Só que o Aristóteles, mais ou menos na mesma época, ele criou, né, uma outra teoria que foi muito mais aceita, que é a teoria dos 4 elementos. O que fala essa teoria? Que tudo que existe não é formado por átomo, uma coisa que você não consegue ver, uma partícula indestrutível, uma partícula indivisível, a menor parte. Não. Tudo que existia era formado pela mistura dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Se você misturasse esses 4 elementos, você teria tudo que existe na Terra. Então, essa teoria foi muito mais aceita, que isso aqui é uma coisa que você consegue ver, né? Você consegue provar ali. Você consegue pegar, você pegar uma folha e colocar fogo, você vai ver vapor de água saindo, você vai ver o ar, você vai ter um deslocamento de ar, tem fogo e ainda vai sobrar uma cinza no final. Então, tudo que está na natureza é produzido, é feito dos 4 elementos. Essa teoria ficou aí de 400 anos antes de Cristo até 1808, quando outro cientista foi lá e deu uma nova ideia. Pensando, turma, é óbvio que não foi o John Dalton que trouxe todas essas ideias sozinho. Então, ele vai trazer novamente aqui, todo esse tempo depois, a ideia de que tudo é formado por átomos. Só que essa ideia não era dele, essa ideia já havia sido falada lá atrás, correto? Só que ninguém acreditou, ficou com essa teoria, e dentre esse tempo, galera, houveram vários cientistas que fizeram alguns experimentos, e esses experimentos, pouco a pouco, eles foram levando a os cientistas mudarem essa ideia de que tudo é formado pelos 4 elementos, né? Então, o Dalton ele utilizou as leis ponderais das reações químicas para descobrir que, no final das contas, tudo era, sim, formado por átomos. Então, para ele, o átomo era uma esfera maciça, ou seja, que ela não é oca, né, uma esfera toda preenchida, indestrutível, não tem como você quebrar ela é indivisível e ela não tem carga. Essa era a teoria que o Dalton criou, né? Essa teoria, turma, falava que as reações químicas, elas eram mistura, elas eram rearranjos, reorganização dos átomos para formar compostos. Para ele, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que é a lei de Lavoisier. Olha só o que o Dalton, utilizando essas leis, ele mostrou. Se você pega aqui 2 moléculas dessas bolinhas azuis e reage com uma molécula dessa bolinha amarela, no final das contas você vai ter 2 amarelas com 2 azuis. Está vendo que o que está antes é completamente diferente do que está depois? Aqui você pode considerar como se fosse H2O2 virando H2O. Então, a quantidade que tinha antes é igual à quantidade que tem depois. Está vendo? A quantidade é a mesma. No entanto, eles se reorganizaram
para formar essa molécula, essas duas moléculas de água, que são coisas diferentes do que tinha antes, né? Então as reações químicas são isso, são misturas, são rearranjos de átomos para formar compostos químicos diferentes. Bola de bilhar. O modelo dele ficou conhecido como uma bola de bilhar. Uma bola de sinuca, por quê? É como se fosse uma bola indestrutível, indivisível, não tem carga, não tem massa, né? Gente, o Dalton ainda, ele fazendo essas teorias, né? Ele não conseguiu explicar com esse modelo vários fenômenos elétricos que já eram estudados na época, né? Então, Alessandro Volta já havia feito a primeira pilha que conduzia eletricidade, que produzia eletricidade, né? A Arrhenius já tinha trabalhado com soluções eletrolíticas, então tinha coisa de eletricidade ali. E esse modelo que existia para explicar o que é o átomo, explicando que é a matéria, né? Toda matéria é formada por massa, e essa massa contém átomos, não conseguia explicar a natureza elétrica, uma vez que o átomo não tem carga elétrica, né? Então, em 1897, o Thomson, um outro cientista, né? Ele era físico, e ele criou uma nova teoria, utilizando também experimentos de outros cientistas, principalmente o experimento da ampola de Crookes. O Thomson, turma, ele descobre que tem elétron. O elétron estava dentro do átomo. Então, o átomo não é a menor partícula mais. Dentro do átomo tem uma coisa menor do que ele. E como que ele descobriu o elétron? Usando esse experimento da ampola de Crookes. Aqui eu fiz uma representação geral, olha só. Eles colocaram aqui um tubo gigante, e esse tubo colocou ele a baixa pressão, um gás com uma baixa pressão lá dentro, ligou num dispositivo chamado de catodo e ligou aqui numa bateria. Deu uma carga nessa bateria. Toda vez que dava carga nessa bateria, ele percebia que saíam raios do catodo para frente. Esses raios ele chamou de raios catódicos, porque sai do catodo. Raios catódicos. Porque o raio catódico está saindo do catodo, ok? Os raios catódicos, ele colocou aqui dentro um catavento de mica. Mica é aquela pedra fininha que você vai tirando como se fosse uma massa folhada. Você tira as folhinhas dela assim, bem levinha. Então ele percebia que esses raios catódicos eram capazes de girar o catavento. Então, para ele conseguiu chegar à conclusão de que os raios catódicos possuíam massa. Por quê? Se está empurrando o catavento é porque tem massa, né? Então, os raios catódicos apresentam massa. Tem massa. Outra coisa, ele percebia que aqui em volta, turma, dava sombras. Se dava sombra, significa que esse raio catódico ele estava viajando em trajetória retilínea, né? Então, os raios catódicos têm trajetória retilínea. E outra coisa, ele colocou um campo elétrico aqui, um polo negativo do lado de cá e um positivo do lado de cá. E ele percebia que os raios catódicos, eles eram atraídos pela parte positiva. Olha que doido. Se eles eram atraídos pela parte positiva, significa que o raio catódico tem carga elétrica negativa. Então, os raios catódicos têm carga elétrica negativa. Então ele percebeu, gente, que toda vez que ele trocava de gás ali dentro, colocava outro gás, sempre obtinha os mesmos resultados, né? Então ele concluiu que todo átomo, toda matéria, tudo que existia, apresentava esses raios catódicos, podia dar esses raios catódicos. Então ele concluiu que o raio catódico, na verdade, eram os elétrons que estavam dentro dos átomos dos gases, que quando você dava um choque ali, quando você aplicava uma carga elétrica, ejetava esses elétrons. Então eles eram ionizados e formavam um feixe de luz, que era esse raio catódico aqui, né? Então ele descobre o elétron. E quando ele descobre o elétron, a gente consegue falar que aquela teoria que o Dalton falava que não tem carga, está errado.
que a esfera é indestrutível, está errado. Indivisível, está errado. Por quê? Dentro do próprio átomo tem a partícula menor do que o átomo, que são os elétrons, que ele descobriu com esse experimento. E os elétrons são menores do que o próprio átomo, então eles podem ser ejetados, podem sair de dentro do átomo. Então eles são sim eles não são indestrutíveis, né? E eles não são indivisíveis, eles têm carga. Então o Thomson cria o segundo modelo atômico. Vou trocar o quadro aqui, aí a gente volta agora, tá?
Pronto. Então, aqui, magic, ok? Quebra da teoria da indivisibilidade do átomo, certo? Gente, como ele quebra essa teoria da indivisibilidade? Porque, como eu disse, agora tem um elétron lá dentro. Se tem um elétron lá dentro, o que acontece? Ele é menor do que o próprio átomo. Então, ele pode sim ser divisível. Modelo do pudim de passas. Gente, o modelo do pudim de passas é o seguinte. O átomo apresenta uma massa toda positiva, uma esfera toda positiva. Esfera positiva. E os elétrons estão incrustados lá dentro. Elétrons incrustados. Tá vendo? Os elétrons ficam lá dentro. Então ele falou que era como se fosse um pudim de passas, porque na Inglaterra o pudim não é igual ao nosso, que tem um buraco no meio, assim, né? É como se fosse um bolo, né? É como se fosse um panetone, onde as frutinhas cristalizadas são os elétrons e a massa do pão é a parte toda positiva, ok? E aí, turma? Em 1911, o Rutherford cria um novo modelo atômico. Ele era aluno do Thomson e ele consegue descobrir uma nova teoria. Por quê? Com o experimento que ele fez, o experimento da lâmina de ouro, ele conseguiu provar que, na verdade, o átomo não era como se fosse uma esfera positiva e os elétrons incrustados. Por quê? Ele pegou uma lâmina de ouro e colocou um anteparo aqui para a gente conseguir enxergar aonde que o raio ia bater. E colocou aqui um emissor alfa. Emissor alfa, uma alfa é uma partícula positiva, tá? Uma partícula positiva. Essa partícula positiva, ao colidir com a lâmina de ouro, era uma lâmina bem fininha de ouro, de 0,04 milímetros, tá? Então, essa lâmina de ouro ficava na frente e ele esperava que a maioria dos átomos, dos raios alfa, passassem a lâmina, atravessassem ela, sofrendo pequenos desvios. Por quê? Ia passar aqui positivo, bater no átomo positivo também, ia ter uma pequena repulsão e ia atravessar a lâmina sofrendo os desvios, a sua grande maioria. No entanto, a maioria passou direto, sem sofrer nenhum desvio. Então ele já levou um susto, porque tem alguma coisa errada. Por que a maioria passou direto? É como se o átomo tivesse espaços vazios, sabe? Agora, algumas sofreram os desvios que ele esperava, e outras, quando chegavam na lâmina, ricochetearam, ele usou essa palavra, e voltaram completamente para trás. Uma grande minoria, né? Aconteceu isso. Como que ele tentou explicar isso, então? Ele pensou o seguinte: a única explicação é que a grande maioria do átomo seja de espaços vazios. Porque a maioria passou direto, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nada na frente. Então ele propôs o seguinte: o átomo vai ter então um núcleo, onde vão ficar todas as cargas positivas. Depois a gente vai ver o nome que ele deu. Todas as cargas positivas. E a eletrosfera, que é em volta do núcleo, é onde estão os elétrons. Onde estão os elétrons. Então, o núcleo, carga positiva, um superconcentrado denso, toda a massa do átomo estava ali. Uma vez que os elétrons, eles têm massa, mas é uma massa desprezível, né? Então, os elétrons estão girando numa região vazia, chamada de eletrosfera. E essa região era muito, muito, muito maior do que o núcleo. Como que ele mensurou isso? Porque a maioria dos raios positivos atravessaram diretamente a lâmina. Se atravessou diretamente é porque passou por esse espaço vazio, super longe do núcleo. Aquelas poucas partículas que passaram próximo ao núcleo sofriam os desvios que ele esperava.
e uma pequena minoria que conseguia alcançar o centro do núcleo, é como se quando chegasse lá, ricocheteasse e voltasse, porque ia ter uma repulsão grande. E essa quantidade, esse tamanho, nessa dimensão, era como se a eletrosfera fosse de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo. Ele conseguiu calcular essa dimensão. Então, dependendo do átomo, é como se a gente colocasse esse pedacinho de giz. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um Mineirão, né? Então, se você, depende de onde você estiver assistindo aí, pensa num estádio de futebol gigante. Pegou esse pedacinho de giz pequeno e colocou no centro do Mineirão, ou do estádio. Isso é o núcleo. E o estádio inteiro, incluindo as arquibancadas, é a eletrosfera. Esse é o tamanho do átomo, né? Então, é o que ele conseguiu concluir aí. E então ele cria um novo modelo atômico que ficou conhecido como o modelo do sistema solar, onde no núcleo existiam as cargas positivas, que a gente vai chamar de prótons, e em volta na eletrosfera estão os elétrons, numa região vazia. É como se fosse o Sol no centro do sistema solar e os planetas, os elétrons girando em torno do Sol, ok? E aí, galera, ele conseguiu teorizar uma coisa, porque pensa comigo, se toda a carga positiva do átomo estava concentrada no núcleo, por que esse núcleo não sofria uma repulsão muito grande e não explodia? Aí ele teorizou que poderia existir ali dentro uma outra partícula junto com os prótons, que depois foi descoberto, conhecido como nêutrons, né? E o nêutron foi descoberto em 1932, né? Só 20 anos depois que eles descobriram o nêutron. Só que o Rutherford já propôs, né? Ele com seus alunos, o Chadwick, propôs que existia uma partícula positiva dentro do núcleo. Essa partícula foi descoberta depois, mas ele já teorizou que ela existia. Outra coisa que ele não conseguiu explicar foi que, se o elétron é negativo na eletrosfera e o núcleo é positivo, por que o elétron não era atraído diretamente para o núcleo e não colidia com o núcleo? Entende? Tem alguma coisa errada também. Por que o elétron, não colidia com o núcleo? Então, em 1913, o Bohr trouxe essa resposta. Tá? Ele disse que a eletrosfera, na real, ela era dividida não em um espaço aleatório qualquer, mas sim em níveis de energia quantizada. Cada nível de energia tinha a sua energia própria. E para o elétron ficar naquele nível, ele tinha que ter a energia do nível. Então, vamos chutar valores aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui 10 kJ de energia. O nível K tem 10. Todo elétron que está no nível K precisa de ter 10 kJ de energia. Não pode ter 11, não pode ter 9. Ele tem que ter 10. Quem tiver nesse aqui vai ter 50. Quem tiver nesse aqui, 70. Quem tiver nesse aqui, 80. E assim por diante. Perceba que quanto mais afastado do núcleo, maior é a energia. A energia vai aumentando. É só você pensar o seguinte, ó. O elétron que está no nível K, daqui que vem a distribuição eletrônica, né, gente? Que a gente vê depois e tal. O elétron que está no nível K, ele tem uma energia de 10 que segura ele para não ser atraído para o núcleo. Só que o elétron que está no nível L tem uma energia de 50. Então ele tem mais energia, portanto ele consegue afastar mais ainda daquela atração do núcleo. O que está no M tem 70, então ele consegue afastar mais ainda. E aí, o Bohr fez alguns postulados, né, que eu vou falar para vocês aqui. Primeira coisa, ele disse que um elétron não pode sair do seu nível fundamental e vir para o núcleo. Não tem como um elétron no seu nível perder energia e vir para um nível anterior ou vir colidir ao núcleo. Porque ele tem essa energia própria que não deixa ele sair dali. Então esse é o primeiro postulado. Não é permitido para o elétron ficar entre dois níveis com uma energia intermediária.
ele tem que ter obrigatoriamente a energia daquele nível. No entanto, se você fornecer energia externa para esse elétron, vamos supor que eu forneci aqui 60. Se eu fornecer 60, agora esse elétron que estava no nível fundamental pode saltar para um nível mais energético. Então agora ele ficou com 70. Ficou aqui. Agora ele é conhecido como elétron excitado. O elétron excitado, porque ele não está no seu nível, uma hora retorna para o seu nível original. E para retornar ao seu nível original, ele precisa de liberar energia. 60 de volta, não é mesmo? Então, essa energia a gente chama de fóton. Fóton é pacote. Pacote de luz. Um fóton de luz. Ou seja, uma quantidade de energia que representa uma determinada quantidade de luz que está ali, certo? Então vamos pensar. Se eu pego os fogos de artifício, eles são coloridos. Por quê? Junto com a pólvora, eles colocam diversos metais. E como eles colocam diversos metais, cada metal vai ter um nível de energia diferente, não é quantizado? Então, cada átomo tem o seu nível, o seu valor. Então, se você pega o metal sódio, ele vai liberar uma energia na hora que retornar, que tem um comprimento de onda referente à cor amarela. Então, a gente enxerga o sódio amarelo, a luz amarela. Por isso que quando você está fazendo um arroz e pinga uma gotinha de água salgada no fogo, a chama que é azul, ela fica amarela na hora. Porque é sódio que está excitando os elétrons e retornando, ok? Então, nos fogos de artifício, eles misturam diversos metais para sair tudo colorido ali, ok? Vamos fazer mais um quadro aqui, daqui a pouquinho eu volto.
Então, galera, isso não. A última parte agora, que a gente viu todos os principais modelos atômicos, agora vamos falar um pouquinho de como que a gente identifica o átomo, né? E olha os símbolos deles na tabela periódica. Então, na tabela, você vai encontrar assim, ó, o símbolo aqui. Esse símbolo vai ter uma letra maiúscula e alguns uma letra minúscula. Só que significa o quê? A letra minúscula faz parte do símbolo maior, né? Então, para você contar o número de elementos químicos, basta você olhar o número de letras maiúsculas que tem. Então, se eu colocar aqui, ó, Ca, cálcio, é um só. C, carbono. O, 3. Quantos elementos diferentes eu tenho? 1, 2, 3 elementos químicos. Porque são 3 letras maiúsculas. Ok? Você nunca conta a letra minúscula como um elemento químico. Então, você vai encontrar esse símbolo. E na tabela, você vai ter um número em cima e um número embaixo. Um deles é a massa e o outro é o número atômico. O número atômico é o número de prótons, ou seja, a quantidade de carga positiva no núcleo do átomo. A massa é a soma de tudo que está no núcleo. O que está no núcleo? O número atômico, que a gente vai chamar de Z, né? Tá lá, ó, número atômico Z, mais o número de nêutrons, que também está no núcleo. Lembra que eu falei? Então, a massa do átomo é a soma do que está no núcleo, uma vez que a eletrosfera tem os elétrons que têm carga, que tem massa desprezível, né? Então, é a soma do que está no núcleo. Z mais N. Então, gente, eu não quero que vocês guardem que a massa fique em cima ou a massa fique embaixo, porque isso varia de tabela para tabela. Então, o que você tem que lembrar? Se a massa é a soma dos dois, o maior valor que tiver sempre será a massa, ok? E o menor, o número atômico. Outra coisa importante, um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo que não tem carga elétrica, não apareceu nem mais, nem menos em cima dele. Um átomo neutro sempre vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons, ok? Então vamos identificar isso aqui, ó. Qual é a massa? A massa é a letra A, viu? Representada pela letra A. A massa do sódio, 23 ou 11? 23, porque é o maior valor. Número atômico, 11. Número de prótons é o quê? O número atômico, o número de carga no núcleo. Então é sempre igual aqui, ó. Número de elétrons. Não tem carga, então é um átomo eletricamente neutro. 11 elétrons. Número de nêutrons. O número de nêutrons é pegar a massa e subtrair do número atômico. 23 menos 11, 12. Outro exemplo. Cloro, 35, 17. Massa, 35, porque é o maior. Número atômico, 17. Número de prótons, 17. Número de elétrons, quantos? Não é um átomo neutro, porque não tem cargas? Também é 17. Número de nêutrons, 35 menos 17, 18. Agora, existe átomo neutro e existe íon, que é um átomo que perdeu ou ganhou elétron. Atenção, gente. Nunca vai perder ou ganhar próton, porque o próton está no núcleo, não dá para você tirar. Só em uma reação nuclear, muito mais difícil. Mas em reações químicas comuns que a gente vê, é só o elétron que sai e que entra. Então, preste atenção nisso. O elétron é carga negativa. Quando um átomo perde um elétron, se ele perde um elétron, ele fica com falta de um elétron, não é isso? Se ele fica com falta de um elétron, ele vai ficar positivo. Por que positivo? Vamos tentar imaginar essa ilustração aqui, ó. Você tem aqui 3 cargas positivas e 3 negativas. Se eu tiro um elétron, tem alguém para cancelar esse outro positivo? Não, então sobrou um positivo. Mas por que sobrou um positivo? Porque saiu um elétron. E se eu tirar outro elétron? Aí ficou com um excesso de 2 positivos. Beleza? Então, cátion é um átomo que perdeu o elétron, né? A gente fala que ele virou um íon,
do tipo cátion, porque perde elétron. Perdeu, morreu. Quem perde é porque morreu, não é mesmo? Perdeu, triste, sad, triste, perde, morre. Morreu, caixão, 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 caixão. Cruzinha, morreu, cruzinha. Ok? Caixão. Então, cátion é o positivo, cruzinha. Ânion é aquele que ganhou o elétron. Se você tem positivo, 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 negativo, 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 neutro, próton igual a elétron. Coloca mais um elétron aqui, ficou com excesso de um elétron. Coloca mais um elétron aqui, excesso de 2 elétrons. Então, ele ganha elétron que é negativo, então ele fica com a carga negativa. Ganhanion. Ganhanion. Ok? Vamos olhar aqui, ó. O que diferencia do átomo neutro para o seu íon? Vamos lá. Qual é a massa do sódio mais? Continua sendo 23. Número atômico continua sendo 11, que não muda. Prótons continua sendo 11. Elétrons, se fosse neutro, seria 11. Perdeu 1, ficou com 10. Nêutrons, 23 menos 11, 12. Perceba que a única coisa que mudou foi o número de elétrons. Ok? Cloro, massa, o maior, 35. Número atômico, 17. Prótons, 17. Elétrons, se fosse neutro, seria 17. Tá menos. Ganhou 1. Então, ele ficou com 18. 35 menos 17, continua com 18 nêutrons. A única diferença é o número de elétrons. Enxofre, massa, maior, 32. Número atômico, 16. Prótons, 16. Elétrons, se fosse neutro, seria 16. Ganhou 2 elétrons, ficou com 18. 32 menos 16, 16. Massa, 24. Número atômico, 12. Prótons, 12. Elétrons, se fosse neutro, seria 12. Mas perdeu 2, ficou com 10. 24 menos 12, 12. Era isso, então, que eu tinha para falar para vocês, meus queridos. Um beijo, bons estudos aí. Até mais.